Jerusalém e o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosana ao nosso Rei. Então o sonho se alterou, no mais eu sou feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, o sol faltava luz. E do alto e tosco monte vi um vulto de uma cruz. E do alto e tosco monte vi um vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas das alturas, hosana ao nosso Ainda a cena se mudou, surgia um resplendor. A divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos os que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, diretamente dos estúdios da Sam Publicidade TV. Damos graças a Deus pela tua presença em nosso meio e pela tua audiência, pelo teu carinho. A todos os irmãos que estão nesse momento nos conectados, nos vendo através das plataformas digitais, pelos streams, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da Sam TV, pelo Instagram e nos privilegiando, nos prestigiando pela tua audiência. Seja muito bem-vindo a todos em Cristo Jesus. Estamos conosco mais uma vez para nós abordar o tema que nós tivemos falando na semana passada, que foi que tipo de pregador que eu sou do Evangelho. E graças a Deus que foi uma bênção, foi uma vitória. Para quem não viu, está no canal da Sam Publicidade TV, a parte 1. E hoje nós vamos estar fechando e falando da parte 2. De fato será uma grande bênção, uma grande vitória em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, os programadores da rádio, da Web Rádio Sam, todos os irmãos que fazem parte dessa família Sam TV. Seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Quero mandar uma paz do Senhor e um abraço ao meu pastor presidente, Ronério Charlie, que está lá em Extrema, Minas Gerais, nos acompanhando para a glória de Deus. E a todos os irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor para todos em Cristo Jesus. Obreiros, obreiras, líderes, todos, sem exceção, seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Também está conosco na nossa bancada, louvado seja Deus, pilotando essa nave, graças a Deus por isso, nosso irmão Apóstolo Sam. Para quem não conhece, o Apóstolo Sam, homem abençoado, homem de Deus,
e tem nos dado essa oportunidade de juntos estarmos com a mesma visão, mesmo pensamento. Como diz a palavra de Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De certo, a bênção é grande. E eu queria, nesse momento, saudar o nosso amado pastor e apóstolo Sam com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Graças a Deus. Hoje aqui mais um assunto. Nós vamos aí abordar o assunto da semana retrasada e vai ser muito bom aí, né? O tema aí, né? De qual evangelho, né? Qual pregador? Qual pregador? O tipo que eu sou em qual evangelho? Nós vamos estar abordando esse tema aí, vai ser muito bom. Você que está ligadinho, continue e compartilhe aí com seus amigos, porque hoje vamos falar sobre esse assunto. Eu já agradeço aqui o evangelista Flávio Valdemir, se convidar aí para estar com ele aqui na mesa e abordando aí esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a vida dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, irmãos, Deus tem coisas grandes para a nossa vida e principalmente para as suas ferramentas, que é ou pregador, ou líder, cantor, não importa. O importante é que somos ferramentas da mão do Senhor. Antes de nós adentrar nesse tema, eu queria fazer uma oração. E nessa oração, pedir para que Deus ilumine a tua vida, a tua casa, a graça dele em todo o seu modo de viver. E que o teu ministério seja um ministério abençoador, um ministério frutífero, um ministério cheio da graça do Senhor e que tenha vigor, virtude, para que através desse ministério venha alcançar as vidas. Venhamos entender realmente o que se chama ID, pregar o evangelho para toda criatura. O ID é uma situação assim que mexe conosco, porque nos envolve, porque atrai-nos para o reino do Senhor e principalmente para nós aprimorarmos o que significa o ID de Jesus. Amém? Quero chamar todos os irmãos que estão conectados. Vamos fazer um pequeno momento de oração. De certo, Deus é o Deus de longe, de perto, em todo instante Ele está conosco. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui no estúdio da Santa Publicidade TV, por esse espaço a qual o Senhor assim aprove. Que o teu nome, Pai, seja engrandecido, glorificado, exaltado sobre nossas vidas. Pai, somos apenas instrumento de tuas mãos. Alcança cada vida que está prestigiando, Pai, com essa audiência, com este programa. Visita cada um, Senhor, curando, salvando, libertando, desfazendo todos os males, e que este programa, Pai, sirva de um elevo espiritual, tudo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Quero mandar também uma paz do Senhor e um abraço para os meus irmãos que está lá nos Estados Unidos, na comunidade brasileira, lá no Canadá também. Seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. E apóstolo Sam, uma coisa interessante é que quando nós olhamos para o contexto da pregação do Senhor Jesus, nós observamos que Deus, Ele não é só exigente, mas Ele quer que sejamos ferramentas do Senhor e executamos a palavra dEle com excelência, para que o teu nome seja engrandecido. É bem interessante, apóstolo, que uma coisa, o Senhor ele tem que ser sempre enaltecido na postura do pregador, nas palavras do pregador, no ensino do pregador, na absorção do ensino que a igreja acaba tendo desse pregador, e é um grande desafio, irmãos. É interessante, apóstolo, que o pregador ele tem que ter espiritualidade, ele precisa ter humildade, ele precisa ser amoroso com todos, porque a palavra de Deus tem que fazer efeito na vida pessoal dele. Ele tem que ser sincero na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de estar tendo uma vida com o Senhor. E a simplicidade, né, apóstolo? A simplicidade. É verdade. A gente vê muito hoje, né, as pessoas quando eles sobem no altar para pregar, infelizmente, eles se acham que eles são... Eu vejo muitos se colocando até como fosse Jesus, né? E não é bem por aí, né, evangelista? Entendi. Então eu acho que as pessoas, o pregador, ele tem que chegar no altar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui e o Senhor me usa do jeito que o Senhor quiser. Porque hoje tem muitos pregadores que eles não aprendem ele não senta para aprender, e muitas vezes deixa a desejar quando sobe no altar para ministrar a palavra de Deus. E hoje está surgindo muitos pregadores que nós sabemos, evangelista, que Deus nos chamou, Deus nos escolheu
apesar de Deus escolher ele por um determinado algo na igreja, Certo. mas ele disse: eu quero ser pregador, eu quero ser pregador, e termina passando por cima de todo mundo e vai, e depois termina se arrependendo e deu um trágico fim aí, como tem acontecido com muitas pessoas. Interessante que tem aqueles que são chamados e tem aqueles que se chamam, Exato, agora você falou tudo. né? Tem aqueles que se chamam, até numa questão até de missionário. Então são aqueles que se chamam. Se chamam em que sentido? Ah, eu vou pregar a palavra de Deus e prego de qualquer jeito, de qualquer forma. Entendeu? Entendeu. Não entendeu? É um povo que não é um povo de Deus, né? Então já justifica a sua falha através do povo, através do perfil da igreja, né? O ministério da igreja, se ele é pentecostal ou neopentecostal, enfim. Isso. E aí existe um conflito hoje em dia em cima disso, porque às vezes tem pregador, apóstolo, que ele prega, mas ele impõe a pregação dele. Ele quer que as pessoas recebam a mensagem dele da forma que ele quer que ele está transmitindo, e não da forma de que o Senhor quer que esteja transmitindo. Interessante. Por exemplo, o pregador ele tem um tempo de trazer uma mensagem de 40 minutos, mas de repente naquele momento, meus irmãos, o Senhor só queria usar ele em 30 minutos. Como é que fica os 15? Vamos matar a palavra, como diz o ditado, encher linguiça? Ou nós vamos ser humilde, né? Simples e entender, irmãos? Foi me dado um tempo de 1 hora, mas eu não quero falar 1 hora porque eu senti que Deus só me trouxe uma palavra para eu trazer em meia hora. Então, apóstolo, é uma questão de colocar no púlpito a simplicidade e a sinceridade, né? Não é vergonhoso você chegar e falar assim: irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui, mas essa palavra de repente foi uma palavra, apóstolo, objetiva. É a palavra que salvou, que transformou, que tocou nas vidas. E às vezes esses 15 minutos que você queria ir lá avançar para 45 minutos, de uma certa forma matou todo o tempo, todo o conhecimento, toda a forma de entendimento daqueles 30 minutos. É que o povo muitas vezes eles vão pregar, e eu sempre falo isso, que a mensagem ela tem que vir do céu. Certo. Muitas vezes você prega 15 minutos, Deus faz coisas tremendas. E às vezes o camarada prega 1 hora, 1 hora e meia para tipo dialogar, né? Até mostrar que é pregador, e começa a fazer muitos fazem aquela pantalhada no começo. Entendi. Não é? E o que termina? O que acontece? No final do culto, porque assim, se eu sento na mesa, evangelista, para me alimentar, o meu alimento diário, eu só sento na mesa porque eu tenho certeza que aquela comida vai matar a minha fome. Vai ter substância. Vai ter substância. Vai ser uma comida Eu só que vai te dar uma raiz. Isso, eu só tomo aquele copo com água, Certo. porque eu tenho certeza que aquele copo com água, ele vai matar a minha sede. Entendi. Vai te saciar a tua sede, vai te dar aquele alívio, né? Do exatamente. fato que você estava com sede, deu aquele alívio. Exatamente. Aquele frescor. Opa, né? exatamente. Então assim é o Espírito Santo. É a mesma coisa quando você vai para a igreja. Ok. Quando você vai para a igreja, os irmãos que estão ali sentados, ele precisa de um alimento, só que o alimento é diferenciado, é um alimento espiritual. Ok. O alimento espiritual. Revelado. E aquele pregador que está com o de trazer a mensagem, ele tem que trazer algo, o alimento certo, para a igreja se alimentar e sair glorificando o nome de Jesus. Mas hoje o que acontece? A maioria dos pregadores, eles vão pregar, eles querem se apresentar bonito, querem falar bonito, e no final a igreja não se alimenta. Entendi. Não se alimenta. Primeiro, esse pregador, ele não foi escolhido por Deus para pregar. Pelo homem. Exatamente. Ele foi escolhido pelo homem. Então, tudo na vida que nós fazemos, eu sempre falo isso para os irmãos, meu querido, Deus chamou você para ser um porteiro da igreja, aceite, glorifique a Deus e faça. Lá você vai ser tão abençoado que você nem imagina. E vai crescer o ministério. E vai crescer o ministério. Então, Meu irmão, se Deus chamou você para ser um evangelista, faça o papel de evangelista. Você será honrado e abençoado como evangelista. É como eu falo, evangelista. Muitas igrejas foram abertas, mas Deus não mandou abrir. Entendi. Deus não mandou abrir. Então, de fato, olha aí, multidão de escândalo que tem por aí. Esses daí, apóstolos, são os que se chamam. Exatamente. Não que são chamados. Exatamente. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com isso. Hoje eu tenho, assim, muito cuidado com essas coisas. É como, tipo, quando nós fazemos um evento, nós temos uma finalidade. Ok. Uma finalidade.
Porque assim, quando você abre a boca e diz assim, ó, essa água eu vou tomar e vai matar a minha sede, ela tem que matar a sua sede. Verdade. Não é? Verdade. É a mesma coisa do pregador. Quando assim, olha, Deus nesta noite está dizendo que vai te abençoar, te levantar. O cara passa mais um ano com uma vida miserável. Não muda. Não muda nada. Porque não foi revelado. Não foi revelado. Não foi algo vindo do próprio Deus. Exatamente. Porque quando é de Deus, Seria uma emoção, apóstolo? com certeza, emoção. E é o mais que tem hoje em cima dos altares. São emoções. Hoje as pessoas querem agradar as pessoas. Olha, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar teu cativeiro. Receba. Pega uma hora, grita, berra. Só quando você vai ver, rapaz. Uma gritaria, né? Os caras têm uma má atitude danada, não tem nenhuma Tem uma ética. Uma ética Ministerial. Então vira uma salada desgraçada. Isso não alimenta as pessoas. E hoje é a causa de ter muitos irmãos caídos, prostrados, tristes, angustiados, não tem mais força de se levantar. Porque quando a palavra vem de Deus, meu irmão, ela impacta. Não, ela impacta. Ela faz coisa tremenda. Até porque, meus queridos, não tem como eu trazer algo da minha parte e querer que da minha parte as pessoas sintam Deus, que as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, se aquela mensagem foi da minha parte, não foi da parte de Deus. Então é um diferencial, porque, como o senhor falou, o objetivo parece que o foco mudou, né? Em várias situações, né? Não vamos generalizar porque não é bem assim, mas em várias situações o foco mudou. O estrelismo está operando em vários lugares, né? Eu preciso me aparecer para que as pessoas me convidem, porque a minha agenda tem que, né? Ela tem que brotar, ela tem que ser cheia. Então, esse é um propósito de interesse próprio humano e não um interesse próprio de Deus, porque Deus é que faz a agenda. Se você pregou, tocou em alguém que viu a sua mensagem, Deus vai chamar, Deus vai agendar contigo, meu irmão, e você vai ser uma bênção, vai ser vitória. É porque hoje em dia os pregadores, hoje, meu irmão, eu sempre falo, os caras, quando o obreiro ele acha que quando ele é ungido, é um evangelista, é um pastor, é um missionário, ele acha que, olha, eu fui ungido agora, eu estou protegido, blindado. Não é, meu amigo. Sou o único agora. Eu sou o único. Ninguém pode me tocar, ninguém pode falar mal de mim. Exatamente. E uma coisa interessante, evangelista, é que quando uma pessoa leva a unção de missionário ou de pastor, seja lá qual for a unção que ele, naquele dia ele for receber, está lá escrito, irmão, na sua testa lá, ó, pronto para sofrer. Você vai aguentar? Aí tem muitos, quando começa a sofrer, começa a passar por momentos, ele fala assim, eu não quero mais ser pastor, não quero mais ser missionário, não quero mais ser evangelista. Não, você não quis, agora você vai ter que assumir. Entendi. Vai ter que assumir. Aí teria que pagar o preço pelo fato de rejeitar a obra, né? Exatamente. Renunciar a obra de Deus, ter confiado em vossas mãos. Exatamente. É a mesma coisa desses evangélicos, os caras pregam aí. Olha, você vai dar 70, 100, 150 e você vai ser curado. Isso é pilantra. Isso não é evangelho, isso é pilantragem. Isso aí, apóstolo, é o mercantilismo. Exatamente. Que temos nos dias de hoje. Exatamente. O evangelho é totalmente diferente. É que nem uma coisa que eu vi interessante, por exemplo, estava um post hoje nas redes sociais dizendo assim, colocando várias e várias pessoas conhecidas de renome, de pastores, enfim, cadê esse povo que sempre pregou cura, sendo que a cura não vem desse povo, a cura vem de Deus, não é verdade? Então eu coloquei uma resposta assim, se Deus cobrasse cada milagre e cada bênção que Ele efetuasse em nossa vida, se Deus cobrasse um determinado valor, eu fico pensando, meus queridos irmãos, o que seria nos dias de hoje, quanto que Deus cobraria para curar o Covid? Não é verdade? Quanto que Deus cobraria para curar as pessoas que estão com Covid? Já que, se muitos e muitos tempos se apregoou que para eu receber uma bênção, um milagre de Deus, eu tenho que dar um determinado valor. Eu tenho que empenhar algo valioso, né, em cima disso, penhorar, digamos assim. E não é assim que funciona. A bênção de Deus, ela é provocada por aquilo que eu sou, pela minha fé, pelo meu jeito de ser na presença de Deus, e eu tenho que entender que Deus tem o tempo dele e a vontade dele. Deus não é obrigado a curar as pessoas que estão infelizmente com Covid. Deus não é obrigado, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus cuida, que Deus livra, que Deus cura, entendeu? Então é o propósito e o projeto de Deus. Se aquela pessoa pegou Covid, mas Deus curou, então manteve aquela pessoa, apóstolo, viva, sim. que
propósito, tem um objetivo. Tem objetivo. Ninguém, é que nem as pessoas que antes do Covid, que era a doença do século, que matava muitas pessoas, que no caso era a AIDS, né? Então muita gente foi curada da AIDS. E quantas pessoas que estão na igreja, que testemunham que Deus curou da AIDS, que Deus, enfim, servindo de um grande exemplo, que através de uma vida com Deus, de misericórdia, de propósito e de vitória, Deus vai lá e restaura, né? Mas não é para qualquer um, nem todo mundo recebe isso. Por quê? É o que eu sou, é o que você é na presença de Deus. Deus é o mesmo, não é verdade? É verdade. Então, hoje a gente vê muito testemunho de pessoas que foram curadas de AIDS, foram curados de câncer, de várias doenças graves aí, até do Covid-19, muitas pessoas foram curadas. Testemunhos. E eu sei que, evangelista, quantos livramentos Deus tem dado para a sua igreja. Amém. Quantos livramentos Deus tem dado para o seu povo. Eu peguei no começo do Covid-19, minha esposa pegou, não tomei remédio, não tomei nada. Só na oração? Eu sou na oração, estou aqui. Tá firme? Estou firme, forte. Tá sentindo sintoma? Oxe, rapaz, estou aqui bem demais. Só se for o sintoma de Deus, né? Meu filho Samuel tem 11 anos. Só se for o sintoma do Espírito. Não pegou? Então assim, o evangelho é algo muito puro. O evangelho é algo muito valoroso. E as pessoas têm que saber respeitar. Entendi. O verdadeiro evangelho. Quando eu vivi, se caso não estão aí para fechar as igrejas também, se caso não fechar as igrejas, no dia 20 nós temos um evento, que é o primeiro evento da Sã Publicidade. Benção pura, irmão. E nós vamos falar sobre o sistema religioso e o verdadeiro evangelho. Então, hoje, esse bando de, eu vou assim, a maioria desses pregadores que estão por aí, porque uns nós sabemos que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, estão aí fazendo a diferença. Amém. Né, fazendo a diferença. E nós vamos pregar sobre o sistema religioso e o verdadeiro evangelho. Há uma diferença entre o sistema religioso e o verdadeiro evangelho. Verdade. Né? Hoje, quando eu vi 20 anos da minha vida dentro desse sistema, não é, meu irmão? E eu aprendi muitas coisas mesmo. Mas quando eu passei, eu disse, não, peraí, isso aqui não é o verdadeiro evangelho que nós estamos vivendo. Estamos perto de pessoas que parecem ser um evangélico, mas não é o verdadeiro evangelho. E eu fui despertando para essas coisas, despertando, e eu fui observando e orando, e cheguei hoje nisso aqui onde eu estou. Amém. Que hoje eu entendo o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje eu sei o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, há muitas pessoas por aí que precisam entender o que é o verdadeiro evangelho. Precisa nascer de novo também? Exatamente, o verdadeiro evangelho é amor. Olha, convém muitas coisas no verdadeiro evangelho. Então, tempo de pregador não diz nada, né? Não tem nada, né? Eu falo para você, eu tive aí 20 anos pastoreei mais de 13 igrejas. Então nós temos uma caminhada boa, temos um testemunho forte aí também. E só aqui em São Paulo foi 20 anos de caminhada, lidando com pessoas que, misericórdia, rapaz, né? Então temos que ter muito cuidado. É o que acontece nos dias de hoje, meus queridos, que às vezes a pessoa chegou agora, precisa aprender com o Senhor, como que é uma caminhada cristã, como é uma caminhada na presença do Senhor, diante da palavra de Deus. E às vezes a pessoa tem uma oportunidade para trazer uma palavrinha para a igreja, e se não tomar cuidado, o ego ele começa a tomar conta. Exatamente. O ego começa a tomar conta e já se acha, a pessoa começa a se achar que tem todo o conhecimento da igreja. E não é assim que funciona. Todo conhecimento, né? É o famoso, o apóstolo, eu sei, eu faço, eu Exatamente. tenho e eu que executo, né? Exatamente. E na verdade quem faz é o Senhor. A gente E só dá o percurso inicial. Exatamente. E o evangelho, ele tem uma diferença, meu irmão. O verdadeiro evangelho tem uma diferença tremenda. O evangelho puro, né? Puro. Tem uma diferença. Quando você tem, eu sempre falo aqui nas minhas mensagens, nas minhas palavras de reflexão, que vou botar 3 coisas básicas para a gente manter uma vida abençoada diante de Deus. É você ter seus momentos de orações durante o dia. Você ser uma pessoa sincera, porque hoje está difícil você encontrar pessoas sinceras. E ser uma pessoa determinada. Porque hoje, meu amado, você observa, tanta mentira, mas tanta mentira, não é? E você para falar, poxa, como é que pode uma coisa dessa? Mas estão aí pregando os altares, com coisa, tá? Então assim, coisa que nós precisamos, o verdadeiro evangelho precisa se manifestar por esses dias. Na verdade, a gente entende, irmãos, que o evangelho do Senhor, tempos atrás, bem lá atrás, no início, né, do pentecostalismo,
os irmãos eram chamados de protestantes. Hoje, muitos são chamados de aceitantes. Aceitantes, é. Aceita tudo, né? E vai se embromando, vai se enrolando. A Bíblia diz que nós não devemos embaraçar com as coisas dessa vida, porque isso nos atrapalha o nosso crescimento, nos atrapalha a nossa espiritualidade, atrapalha a nossa leitura bíblica, nos atrapalha também conhecimento bíblico, que é coisa que o pregador precisa ter, atrapalha também o objetivo principal de pregar a palavra de Deus, e às vezes ele prega si mesmo, né? Tem gente que às vezes vai pregar, eu posso na igreja, ele fica 40 minutos só falando dos outros. Em vez de usar a palavra de Deus, foi chamado, estabelecido para pregar a palavra de Deus. De uma certa forma, apóstolo, eu não tenho interesse. A minha pessoa, eu como pessoa, eu não tenho interesse de ir para a igreja e no momento de uma palavra que vai me servir como um alimento, que vai me servir como um crescimento espiritual, que vai me servir como um alerta espiritual para eu trabalhar na minha vida, do que pode, o que tira, o que coloca, entendeu? E eu, nesse momento, pensando que vai ter esse tipo de palavra, o que vai ter, apóstolo? As pessoas ficam ali falando da vida da Zequinha, da Jusveslinas. Perdendo tempo, né? À toa, eu não né? quero saber de Jusveslinas, Robes Cleuson, não quero saber. Não quero saber desse povo, não. Quero saber da palavra de Deus na minha vida. O testemunho é bom, impacta, ajuda, cresce, melhor do que uma pregação, sim. Só que, às vezes as pessoas usam o púlpito do Senhor, que é o momento da palavra, é o momento de Bíblia, é o momento de entendimento e a palavra revelada. Verdade. Aí fica falando da vida do Robes Cleuson, né? da Jusveslinas, eu não quero saber, não tem interesse. Porque isso não vai me levar à minha vida espiritual e nem da igreja. Ou seja, você vai trazer para a igreja uma canseira. E de uma certa forma, sabe o que isso significa? Falta de Bíblia, falta de conhecimento, falta de leitura, falta de estudar a palavra, falta de pedir para Deus, Deus me dá uma revelação de um tema, me dá uma revelação que foi chamado para pregar, tem um tema, então Deus me dá uma revelação em cima disso. É falta desse compromisso, é falta de entrar nessa linha de percepção sobre a palavra de Deus. E isso é um desafio. Por quê? Porque quem está chegando agora, apóstolo, precisa ter aquele controle emocional, porque pregar a palavra de Deus, meus irmãos, não é fácil. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige de nós. Não é só uma questão de conhecimento, é uma questão pessoal. Você tem que controlar a sua ansiedade, você tem que aprender a controlar o seu nervosismo, não é verdade? Quantas vezes as pessoas, apóstolo, que ficam, às vezes, é uma coisa, não é motivo de darmos risada, é motivo de se alegrarmos pelo fato de que, às vezes, é Deus que está ali e o peso da responsabilidade. Em que sentido? Às vezes a pessoa vai pegar o momento da pregação, apóstolo, e dá aquela, né, aquela tremedeirinha assim, né? Treme assim o microfone, né? Parece que o microfone é um inimigo, né? Fica ali lutando. Não, é o peso da responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Um alimento sólido, frutífero, que enraiza na igreja do Senhor. E muitas vezes, muita gente, o que acontece, apóstolo, que vê essa situação, de vez entrar numa espiritualidade e falar: Deus, abençoa meu irmão que está ali com o microfone na mão, porque ele vai ser um canal de bênção, vai ser um canal de vitória. A própria igreja às vezes peca. Em que sentido? De vez interceder pelo abençoado, pela abençoada que vai trazer a mensagem, não, fica rindo, fica brincando, fica fazendo uma conotação assim, sabe, ruim, até de uma certa forma maligna. Por quê? Porque a pessoa já está um pouco ansiosa em cima do púlpito e vai lá, vê a igreja lá, em pontos da igreja, uns está rindo, porque às vezes você está ali tremendo, porque você está ansioso, porque às vezes você trocou um pouquinho o português, falou um pouquinho errado. É o motivo da igreja que está ali interceder. Pai, abençoa meu irmão que está ali. Eu sei que ele está numa situação difícil emocional, mas o Senhor é que está na frente. Você quer ter vitória, irmão? Parte por esse caminho. Quer a tua igreja ser abençoada? Parte por esse caminho, que às vezes tem até líder, apóstolo, que é assim. Às vezes não chama obreiro, às vezes chama obreiro, pregador local, da casa dele, e põe para pregar e sai para ficar dando risada atrás dele. Hoje em dia você vê que hoje em dia as pessoas, a maioria, vou dizer todos, mas de uma boa parte aí,
Eles fazem de campanha, um monte de evento. Isso é só para levantar dinheiro. Existem as campanhas que são essa que o senhor falou, né? As campanhas que são uma campanha monetária, né? É a Casa da Moeda. Exatamente. É só para iludir o pessoal dizendo, olha, pague e recebe. Deus não é mercado, Deus não é quitanda e nem mercearia. E tem aquelas campanhas que são reveladas. Exatamente. No momento que você abre uma igreja, é por isso que até hoje eu estou cultuando aqui no espaço que nós temos aqui no nosso lar, um espaço bom. Todos os domingos nós temos um culto por semana. E os irmãos estão muito melhor hoje, porque estão aprendendo muito, estudando. Inclusive, sábado agora, vou ter uma reunião com todos os obreiros. Por quê? Eu vou dar aqui um exemplo. Se você abre uma empresa, você quer fazer essa empresa crescer. Estou falando aqui no mundo carnal. Certo. Você vai pegar um funcionário bacana, que trabalha, tem experiência, né, e por aí vai. A mesma coisa é a igreja no reino espiritual. A igreja, eu vou dar um exemplo. Vamos lá que você começa a sua igreja com 10 pessoas. Você começa no começo de janeiro com 10 pessoas. Imagina se no ano, cada uma dessas pessoas conseguir, no ano, cada uma delas, 10 pessoas, dá quanto? 120 pessoas. Olha o número, irmão. Dentro de um ano. Num ano só, você correndo atrás, orando, buscando, para você conseguir 10 almas para Jesus, 10 pessoas. A igreja no final do ano vai estar com 120 pessoas. Bênção. Vai vendo. Aí às vezes nós estamos com a igreja aberta, ela passa o ano todo de crescer, diminui. Por que será que acontece isso, né? Porque hoje, meu irmão, as pessoas estão acomodadas com a facilidade de tudo. Sabe? A facilidade de tudo. Ninguém quer sofrer mais, ninguém quer pagar um preço para ir orar por alguém. Seria um evangelho fácil? Um evangelho fácil. Facilidades? Vou dar aqui fazer aqui algo aqui que é muito bom para os irmãos entenderem melhor. Você todos os dias levanta de manhã e você tem horário para ir para a sua empresa, trabalhar durante o dia e voltar para a sua casa. E não é fácil você pegar ônibus, trem, metrô, né? Muitas vezes você não consegue sentar, você tem que ir de pé. Só você de pé no metrô, varão, já é um momento de chegar no serviço e já está cansado. Sim. Exausto. Mas você vai buscar porque você quer alimentar essa carne. É um sacrifício. Que é o teu pior inimigo, é a tua própria carne. É um objetivo. É um objetivo. Você quer, porque tem que trabalhar para se alimentar, comprar roupa, comprar calçado, tomar conta de filho, pagar as contas e por aí vai. Certo. Agora, por que no reino espiritual tem que ser diferente? É porque não tem moeda. Isso, agora você falou tudo. Aí É vem moeda. um pregador revelador, que revela tudo. Aí esses irmãos incomodados, que é tudo com facilidade, vai nessas ideias. O ano passa, meu irmão, e nada acontece na sua vida. Não muda. Não muda. Não tem mudança. É só uma aparência. Exatamente. Não há facilidade, meu irmão, para o verdadeiro evangelho. Se você ama a vida, você vai criar projetos para ganhar vidas. O Espírito de Deus vai te dar projetos para você ganhar vida. Planejamentos. Exatamente. Se você tem 10 irmãos na igreja, senta os 10 irmãos lá, diz, meu querido, nós temos 12 meses para a gente trabalhar. É da mesma forma que nós falamos até da questão de uns temas passados, de outros programas do Momento Bíblico lá atrás, que falamos de liderança. Dessa liderança, se ela não for uma liderança que ela tem um objetivo de uma comunicação mútua, né, não individualizado, automaticamente essa igreja não vai ser crescente. Exatamente. Será uma igreja que ela vai ter problemas, conflitos, porque um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro e não vai dar certo, porque tem que ter uma linha de um pensamento favorável à obra do Senhor. É porque, é como eu falo aqui para os meus obreiros aqui, para os irmãos da igreja, eu falo assim, ó, enquanto vocês não aprender, enquanto vocês realmente no impasse de tudo que não presta, não tem como a gente abrir igreja. Por quê? Vocês são a coluna da igreja. Sim. Nós vamos estar lá, vocês vão ter que receber bem as pessoas, vocês vão ter que saber orar pelas pessoas, vão ter que saber conversar com as pessoas, orientar as pessoas. Tem obreiro, irmão, eu já vi acontecer muito isso. Chega um fofoqueiro, está lá o porteiro na porta, chega um fofoqueiro e começa a fofocar da vida dos outros. O obreiro está na porta, de repreender, ele ajuda a fofocar. Vai dando alimento a isso. Vai dando alimento a isso. Entendi. Aí, Então, como é que, quer dizer,
Meu irmão, nós como obreiro tem que fazer a diferença, né? Então tá aí, sai esse monte de pessoas para pregar. Pregou, às vezes não tem pastor, não é obediente ao seu pastor, não honra o seu pastor, faz como quer, anda para onde quer. Se você for olhar a vida dessa pessoa, olha a vida dele, vê como é que é. É tudo arrebentado, Embaraçado, né? tudo embaraçado, porque anda todo desordenado. E Então, acaba trazendo também um certo escândalo para o evangelho. exatamente. Porque a sociedade, ela olha para a igreja e ela já não vê muitos exemplos, né? Infelizmente, meus queridos, a gente vê uma situação que a igreja evangélica, de uma certa forma, para a sociedade brasileira, ela não é bem vista, ela não é bem-vinda. Até porque a Bíblia diz que nós seríamos a escória do mundo. Então, para que a gente vai exigir alguma coisa da sociedade, sendo que a Bíblia diz que a gente iria oportunar, né? Iria atrapalhar, iria fazer um impacto que a sociedade não gosta. Falar de Jesus na sociedade não é uma tarefa que agrada, é uma tarefa que mexe com as pessoas. Que nem João, a Bíblia diz em João 12, que Jesus ele disse que se eu amo a minha vida aqui na terra, automaticamente eu vou entrar com um conflito com a outra vida espiritual. Agora, se eu amo a minha vida espiritual, eu vou entrar com um conflito na minha vida aqui na terra. Então, meus queridos, não tem como eu conciliar, mesmo que você pregue, que você ensine, mas você tem que entender que separar a tua vida secular e a tua vida espiritual. Não tem como seus dois ser a mesma coisa, andar junto, porque vai ter conflito. Vai chegar uma hora que a tua vida espiritual, ela vai bater forte dentro de você e vai falar, ó, isso aqui você precisa deixar, isso aqui você não precisa fazer mais, isso aqui não é para você, olha, isso não é para você adquirir. Então a vida espiritual, ela vai entrar nesse sentido. Agora, se você entrar com a sua vida somente secular, só olhando para as coisas terrenas, automaticamente você vai entristecer o seu espírito humano e o espírito de Deus. É interessante o que muitos pastores, eu vou deixar aqui um recado para os pastores. Vou dar aqui um exemplo. Eu fiz muito isso, hoje eu não faço mais. Vou dar aqui um exemplo, varão. Olha só, você está lá tem 20 pessoas no seu ministério, você trabalha, aqueles irmãos são dizimistas, ofertantes, ajuda ali na igreja. Aí, meu amado, de você estar reservando essas ofertas, esses dízimos, né? Você está lá reservando para um momento difícil que a igreja possa passar. Vou dar um exemplo agora. Agora a igreja está passando um momento difícil. Quantas pessoas agora estão passando necessidade? Quantas igrejas que fecharam? Quantas igrejas que fecharam? Né? Então agora essa reserva serviria para isso. Aí você fica chamando o pregador para lá. Meu irmão, se a minha ovelha é que tem aqui. As ovelhas elas ajudam. Peraí, não, eu vou cuidar das minhas ovelhas. E a ovelha, ela conhece a voz de quem? Exatamente. Aí vem um cara lá, traz uma prova de 1 hora, grita mais do que acaba desesperado. Então, E leva aí 200, 300 reais da igreja que você poderia comprar 3 cestas básicas para ajudar o seu membro. É porque a gente vive uma época que as pessoas se envolvem muito com a aparência. Exatamente. Por exemplo, você chegar lá na igreja, qualquer igreja é assim hoje em dia. Não adianta a gente falar, na minha igreja não tem isso. Tem sim. Talvez você não está querendo aceitar, ou então fazendo vista grossa, achando que não existe. Existe sim. Sempre tem um irmão, uma irmã nas igrejas que é uma benção. É uma benção. Quando prega, Deus faz coisas grandes. Sempre tem. Toda igreja tem que ter, apóstolo, porque é bíblico, é do Senhor. A obra do Senhor é assim. Só que nem sempre esses que estão na igreja local não é valorizado, não é visto, né, como um pregador, por exemplo, de ser um pregador, por exemplo, de uma festividade. Onde já se viu isso? Eu fico pensando como é que uma igreja que se diz ser igreja e ela não consegue em nenhum momento colocar alguém da sua própria casa para pregar numa campanha, num evento de festividade e chama os outros. Então eu fico pensando que qual é o crédito que você está dando para os seus da casa? Ah, mas o de fora vai vir e vai trazer um outro. Mas peraí, que outro alimento? Não é a Bíblia, não é uma só? Então seria a forma de como ele transmite, viu, apóstolo? Seria a forma de como ele transmite. Como o senhor falou, a eloquência que chama a atenção, né? Que é uma arte de pregação, que envolve diante de uma homilética, diante de uma hermenêutica, né? Por isso que tem muitas pessoas que têm um desafio muito grande, apóstolo, de aprender a ser eloquente. Irmãos, Paulo foi eloquente? Vai lá na Bíblia ver. Qual é o momento que Paulo foi eloquente? Que ele pregou e
aconteceu grandes coisas assim nesse sentido. A forma de como ele transmitia a palavra. O único exemplo mais claro foi quando ele pregou lá no edifício de 3 andares, e aquele jovem dormiu com a pregação de Paulo, e ele dormiu sentado na janela e caiu. Como é que fica pensando? O tempo que o apóstolo Paulo pregou, o tempo e a forma de como ele estava pregando, a forma de como ele estava transmitindo o verdadeiro evangelho. Aquele jovem, talvez, como o senhor falou, estava cansado, talvez ele estava exausto, né? E ele escolheu o pior lugar da vida dele, de sentar numa janela. E aí ele caiu, foi aquele alvoroço todo, né? E é até engraçado, apóstolo, porque às vezes uma coisinha, né, que às vezes acontece na rua, na porta da igreja, ou até dentro da igreja, às vezes as pessoas distraem a atenção, perde o foco da linha de raciocínio da mensagem e fica vendo, não é verdade? Se haver um estouro na porta da igreja, o povo vai tudo lá para a porta da igreja ver o que é. Na hora da mensagem, pode acontecer isso. Se haver um barulho de uma freada, o povo vai lá. Irmãos, tem coisas que às vezes acontecem para nós ver qual que é o nosso comportamento de adorador, qual que é o seu estilo, seu comportamento na presença do Senhor. A igreja, mas então vai deixar pegar fogo, vai deixar morrer lá. Você está onde? Você está na igreja, está fechada a igreja, você está ali, isolado do mundo, entendeu? O que está acontecendo dentro da igreja é dentro da igreja, o que acontece fora da igreja é fora da igreja. Então você está isolado, você precisa entender isso. Não é que você, com esse tipo de pensamento, você é ruim, é insensível. Não, não é isso. É que às vezes a gente perde muitas coisas com Deus porque a gente desfoca a nossa mente diante da mensagem revelada pelo Espírito Santo. É verdade, então isso chama muita atenção, e eu falo para você, meu irmão, né? É como os cantores, certo? Às vezes eles vão gravar um CD, mas no coração deles já vão gravar em tudo de ganhar dinheiro. Sim, ele quer cantar em show, né? Exatamente, então não vai. Então o evangelho, irmão, é algo diferenciado. Se você, irmão, viver o verdadeiro evangelho de Cristo, você, com certeza, Deus te abençoará. Verdade. Ele vai fazer você sair das pessoas que não quer nada com ele. Ele vai te ensinar você a dividir as coisas, o que é certo e o que é errado. O verdadeiro evangelho, irmão, é uma coisa maravilhosa, e é o que eu estou vivendo hoje na minha vida, graças a Deus. Em meio a tantas lutas, em meio de tantos enganos, de tantas pessoas que têm nos enganado, passado a perna, feito tantas coisas com a gente, mas nós estamos aqui felizes, contentes. Deus sempre tem nos abençoado. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. O evangelho, ele muda, ele transforma, ele salva, ele liberta. Exatamente, né? Exatamente. Sabe o que está acontecendo? Uma coisa assim, que muitos pregadores já não estão mais pregando a mensagem da cruz. Isso. A mensagem da cruz parece que ficou lá atrás, no passado, na época antiga, né? Na época que os irmãos, coisa de velho, né? Não, a mensagem da cruz, ela é eterna, é para sempre. Se você que é um pregador e não prega a mensagem da cruz, não prega a salvação, não prega arrebatamento, eu não sei qual é o foco que você está tendo. Eu não sei qual é o tipo de mensagem que você está desenrolando na igreja. Sendo que a mensagem da cruz, ela não pode deixar de existir em todo culto. Nem que seja um versículo, nem que seja uma oportunidade de saudação. A mensagem da cruz não pode, de maneira nenhuma, deixar de estar nos cultos evangélicos. Por quê? Tem pessoas que precisam ouvir a mensagem da cruz. Às vezes você, que pode ter um tempo na caminhada, mas você sempre precisa ouvir a mensagem da cruz. Por quê? Nós não somos para sempre dentro de um contexto espiritual. Precisamos sempre estar aprimorando, crescendo. É o que Jesus disse, crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é sempre a sua palavra, a graça é a pessoa espiritual, divina de Jesus Cristo. Então, quando eu estou crescendo em Jesus e na sua palavra, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação vai estar sempre ativa, né, apóstolo? Sobre a minha vida. Exatamente. E aí, as provas, as lutas virão, mas eu estou firme. Por que eu estou firme? Porque a mensagem da cruz vivencia em mim, vivencia na minha vida. Vem luta, vem dificuldade, vem situações que Deus permite para provar nossa fé, para provar a nossa forma de como nós somos na presença do Senhor. Então, Deus permitiu? Então é porque você tem condição de passar. É porque você tem condição de passar. Por quê? Está firme na rocha que é Jesus Cristo. Está firme no evangelho enraizado, que é o evangelho da salvação. E aí o que acontece, apóstolo? Muitos não pregam isso, né? A situação
de muitos pregadores que não é para fazer, acaba fazendo. O que que é? Ele é antiético, né? Ele é repetitivo no sentido de repetir a mesma história, né? A história ela foi feita para ter um início, meio e fim, se estende, mas ele é repetitivo. Ele começa a falar de Moisés, depois quer trazer Moisés, a juventude de Moisés, ele quer trazer a velhice de Moisés, ele quer trazer apóstolo quando Moisés estava no Egito, quando Moisés foi exatamente. Então, quer dizer, de uma certa forma, meus irmãos, eu não sei se o apóstolo concorda comigo. Eu estou meio cansado de sempre estar ouvindo as histórias e não o efeito das histórias. Exatamente. O que é isso, irmão? Vou te explicar rapidinho por causa do tempo. Ó, história é aquela que a gente sempre vai na Bíblia, lê a passagem, entende os acontecimentos, mas quando a gente vai para uma palavra de Deus, o cabra vai ficar falando até do brilho do cajado de Moisés, até do brilho do colar de Faraó. Então, tem coisas, irmãos, que você que é pregador, tem coisas que tem lugares que não é para você ir por esse caminho. É para você guardar para você, para o seu entendimento, para o teu conhecimento. No momento certo, na hora certa, vai ter hora que você vai expressar isso. Mas não é toda a igreja que você vai falar. Sabe por quê? Porque, apóstolo, nem todo mundo quer ficar ouvindo coisas dessas natureza. Porque você pode observar. Esse dia eu vi um camarada, ele pegou um óleo consagrado e com um cajado na mão, um pedaço de pau, cajadão, um pedaço de pau. Certo. Aquele não é cajado. Certo. Um pedaço de pau lá, eles levam para o monte lá, unge. Ele estava na Avenida Paulista. Entendi. Dizendo, olha, eu estou aqui na Avenida Paulista, onde há a grande prosperidade. Aí quase que eu escrevi lá embaixo. Também na Paulista tem muito roubo ali também, tem muito pilantra ali também. Quer dizer, eu não preciso, irmãos, põe na sua cabeça. Eu não preciso, você não precisa dessas coisas. Você já tem um Deus grande. Lá em João capítulo 7, 15, 7, se eu não me engano, diz assim: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserdes e vos será feito. Mas ele faz duas interrogações primeiro, antes de mandar você pedir. Ele diz, olha, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, peça tudo. Quer dizer, qual é a função que eu tenho que fazer diante do meu Deus, do Evangelho do Senhor? Senhor, tira tudo que não te agrada, que não é certo da minha vida. Me limpa. Limpa, oh meu Deus, limpa a minha vida. Pronto, irmão. Basta isso aí para Deus te honrar e te abençoar. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Outros evangelistas, ele sai de igreja em igreja. Olha, eu fui numa campanha hoje, o pastor pregou, revelou, profetizou. Mas a vida do camarada, o casamento do camarada, não muda. Torna-se a mesma mesmice ano todo. As coisas não andam. Só palavras. Só palavras. Então, aonde, se Deus, ele entra, evangelista, na vida de alguém, tem que ter uma diferença. Se o verdadeiro evangelho de Cristo, irmão, ele entrar na tua vida, pode ter certeza, há uma grande diferença. Entendi. Pode ter certeza disso. Entendi. Que Deus, ele vai te honrar e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Será agora uma grande vitória, porque na verdade exatamente. O que acontece o evangelho, ele tem que ser um evangelho que muda. Exatamente. O evangelho, a gente sabe, é um evangelho que transforma? Sim. É um evangelho que traz coisas boas? Sim. Só que é um evangelho exigente. Então, para quem prega, é mais exigente ainda. Não é você, Deus é mais exigente. Sabe por quê? Porque você está trazendo uma coisa que não é tua. Exatamente. Está trazendo uma coisa que não é seu, né? Não seja mercenário. A palavra não é tua, o poder não é seu, a obra não é sua. Então, tudo é do Senhor. Nós somos emprestados. Emprestados para fazer a boa obra. Através disso, nós vamos conquistando cada vez mais o momento do arrebatamento. Então, quando Jesus voltar, automaticamente o meu nome, o teu nome, se eu continuar firme, vai estar escrito lá no livro da vida. Então é necessário eu estar mantendo isso, né, apóstolo? Eu estar mantendo isso para que o nome do Senhor seja não só engrandecido, lembrado, exaltado, mas que o nome do Senhor seja cada vez mais trabalhado como meu Deus sobre a minha
vida, sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre todos os meus afazeres, o Senhor esteja à frente. Quer colocar Deus à frente, apóstolo? Você vai ser abençoado. Porque, vou dar aqui um exemplo. Se eu compro um carro, eu só comprei o carro porque o carro vai servir para mim. Certo. Para me trabalhar, para me passear. Ferramenta, né? Se eu compro uma casa, eu só vou comprar que é a minha moradia. Então, se eu vou me alimentar, porque a comida vai me alimentar. Se eu vou tomar uma água, porque a água vai matar minha sede. E eu olho para essas pessoas muitas vezes. O que Jesus é para você? O que ele representa? O que ele representa para você? O que ele serve? É o que ele representa, o que ele serve para você. Então, tem muitas coisas. É a mesma coisa. Vamos lá, o cara pega um cajado na mão e diz assim: olha, se você tocar no cajado, você vai ser curado. Mas também é visto que Moisés teve várias esposas, né? Pode dizer assim. Você também vai ter várias esposas, porque está lá no Velho Testamento. Então tem muita coisa que você tem que aprender a discernir, irmão. Irmão, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. A minha vida aqui nessa terra não vem em vão. A sua vida não vem em vão, né? Mas nós precisamos se preparar. Agora mesmo, o nosso Brasil está em uma guerra grande. Conflito. Um conflito grande. De interesses também. Exatamente. É o quê? Pode observar, são duas guerras grandes que estão no nosso país. Primeiro, o Covid-19 e a política. Está uma guerra grande. Eu vou dar aqui um exemplo. Se todos os irmãos que servem a Deus, por um dia só, por uma noite ou um dia, todos clamassem ao Senhor, Deus entraria com providência. É verdade. Mas não. Verdade. Fica aí. É uma questão. É complicado. É uma desunião, né? Desunião. Porque as igrejas, de uma certa forma, elas não são unidas. Não são. Vou dar aqui um exemplo, evangelista. Quando um pastor vai fazer um evento e ele convida alguém para participar, porque assim, se na sua igreja tem um evento e você chega para mim e fala: olha, apóstolo Santo, tem um evento na minha igreja. Certo. Se eu posso levar um som melhor, um microfone melhor, levar um povo lá para ajudar a somar, para fazer um culto muito melhor para adorar a Deus, por que não levar? Só porque eu não faço parte da igreja? Não levo. Mas eu não levo, eu tenho, mas eu levo. Está lá a igreja do pastor com um somzinho peba, que o microfone bate mais que pandeiro, mas eu não quero fazer nada, porque eu não sou de lá, não é minha igreja. E às vezes também não está levando o nome da placa da igreja. Exatamente. E ele não é o pregador da noite. Exatamente. Então assim, meu irmão, vou mudar esse sistema aí. Quando tiver essa divisão, meus queridos, vamos sair disso aí, meu irmão. A igreja ela vai crescer pouco. Exatamente. Ela não vai crescer como deveria crescer. Sabe por quê? Porque ela cresce localmente pela misericórdia de Deus, a bondade de Deus. O ministério até cresce, mas não cresce como deveria realmente crescer, porque é uma desunião. As igrejas, quando se fala, vamos fazer um evento que não tem placa, né, que não tem nomes de ministério, são poucos que engajam, aceitam, querem, porque o propósito maior é o evangelho, é as vidas. Agora, quando tem o nome da placa, né, quando está lá o nome do fulano, do Bertano, aí as pessoas já olham com outro olhar, um olhar de interesse, um olhar assim de interesseiro. É uma coisa não um olhar misericordioso, um olhar de interesseiro. Eu vou falar uma coisa com você, evangelista. As pessoas que ação publicidade, nós temos um trabalho social, inclusive eu estou falando direto desse trabalho social que a ação publicidade tem, porque alguns pastores falaram para mim: Sam, fala do trabalho social que a ação publicidade faz. Certo. Porque nós ajudamos muitas famílias com cesta básica, e às vezes outras coisas também que os irmãos abençoam. E eu não falava, mas agora estou começando a falar, para que você que é um empresário, você queira ajudar. E evangelista, você acredita que as pessoas que a ação publicidade ajuda são pessoas que fazem parte de outros ministérios? Olha só. Não são do meu ministério. Entendi. Não são. Qual olha, propósito? Povo nosso aqui, para ser bem verdadeiro com você, evangelista, se eu ajudei 3 ou 4 vezes pessoa do meu ministério, porque graças a Deus todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu salário, todo mundo ajuda mesmo, mas todo o trabalho que nós fazemos aqui social da ação publicidade, nós ajudamos membros de outros ministérios,
de outros ministérios, não são do nosso ministério. Qual que é o interesse, né? Exatamente. Deu para entender agora, O interesse, qual é, irmãos? Não O é? interesse de abençoar ou o interesse de fazer algo em troca? Não é verdade? Você vê, poderia não, lá o cara tem. E outra coisa, essa semana nós ajudamos um irmão que é de uma igreja grande, não é igreja pequena. Apenas liguei para um pessoal que são nossos patrocinadores, ajudadores da ação publicidade, juntos conosco aqui. Da mesma hora ele falou: não, Sam, eu tenho uma cesta básica aqui, está montadinha, passa para mim o endereço agora que eu vou lá levar. Amém. Passei o endereço, ela levou para essa família. Aí depois o rapaz ligou para mim: ô meu amado, muito obrigado, a cesta foi uma cesta maravilhosa, grande, olha, Deus abençoe. Eu digo: dá para você se alimentar, meu irmão? Dá, graças a Deus, Deus te abençoe, meu filho, e vamos continuar orando, ora por mim que eu vou orando por você. Graças a Deus. E a maioria das pessoas nós ajudamos são de outros ministérios. Porque, meu irmão, eu quero saber se você é de pra cá, pra cá B, pra cá C, eu quero matar a sua fome. Se eu puder, tiver no meu alcance, eu vou fazer isso. O evangelho é isso, ele não tem interesse. Ele tem a disposição de abençoar o ser humano. E tem pessoas, evangelista, às vezes ele vai levar uma cesta para outro irmão de outra igreja, sabe o que ele faz? Sai dessa igreja, irmão. Ele já julga o ministério, que não ajuda. Sai dessa igreja, irmão, sai dessa igreja. Ou então tem aqueles que batem uma fotinha para se promover. Isso, também, né? bate uma fotinha, para jogar lá na rede social, ó, tô ajudando, hein? Aqui ninguém sabe, evangelista. Aqui ninguém sabe, para as pessoas que vão. Deus sabe que serão doadas para a família que precisa. Deus sabe disso. Tudo tá bem. Glória a Deus. Está gostando do programa, meu querido? Compartilhe esse programa. Estamos em transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube. E ajudando aqui o evangelista, você que está aqui agora na live aqui, na página no YouTube, o que é que você acha dessas pessoas que dão cesta básica e tiram uma fotinha lá se promovendo? O que é que você acha? Fala aí, deixa a sua opinião. Escreva aí seu comentário. Seu comentário aí. Você acha que isso é certo? Você acha que isso seria uma forma das pessoas se conscientizar que irmão fez e eu vou fazer também? Será? Então compartilha aí. Entra nesse propósito desse comentário e fale conosco se o pregador do evangelho dos dias de hoje ele é 100% de Cristo ou ele é imparcial. Escreva aí, comente conosco. Você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está aí nos assistindo através do aplicativo, nos prestigiando com a sua audiência. Comente, será que hoje bater uma foto de eu estar dando uma comida, uma cesta básica, ajudando, tá certo? Tá errado. Então, eu fico aqui esperando o teu comentário. Amém? Vamos ver um versículo bíblico aqui, apóstolo, que é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, deixa eu ver aqui. Nós vemos também que Deus, Jesus, né? O Deus Jesus, ele se expressou também com um propósito único e direto do que é ser um pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho, ele sofre e também ele tem alegria. 1 Coríntios? 1 Coríntios, abre aí comigo aí, meu irmão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Está escrito aí, olha só. Na tua Bíblia é igual na minha aqui. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Então é interessante, apóstolo, que as pessoas quando vêem um pregador, ele tem que ver, não, ali é um dispenseiro de Deus, é um pregador do Senhor. Sabe aquele rastro de bênção daquela mulher viúva que olhou para Eliseu e falou: olha, ali é um homem de Deus, ali eu sei que ele é. Será que essa fala, apóstolo, meus irmãos que estão aí nos assistindo, será que isso ficou só lá no passado? Será que as pessoas quando olham para mim, para você e dizem assim, ó, aquele ali é um homem de Deus mesmo, aquele ali é uma bênção? Será que isso realmente nos dias de hoje, apóstolo, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, pós-modernista, cheio de praticidade, tecnologia, será que hoje os pregadores, quando a sociedade olha para ele, ela olha e fala, ali é um homem de Deus? Será? São poucos, né? Porque hoje, infelizmente, evangelista, infelizmente a gente vê isso. Tem muitas pessoas com a sua ganância, para passar a perna nos pastores. E eu vou dizer, não são pessoas do mundo, não. São pessoas que estão lá dentro, que prega, que canta, que pula, que pinta o diabo a quatro. Eles têm prazer de escandalizar a vida dos pastores, né, de algumas pessoas que realmente lutam, batalham. E essas pessoas foram aquelas que você mais ajudou. Verdade. Ela escandaliza o evangelho de uma tal maneira que esquece, hoje, né? Ela tem prazer de escandalizar a vida de uma pessoa, de um pastor. Para quê? Para escandalizar o evangelho.
Isso aí se tornou algo muito terrível aí no dia a dia, por ganância, por alguma coisa. Infelizmente isso acontece na vida de muitas pessoas. Interessante também, as pessoas esquecem da sua história. Exatamente. Você estava no ministério tanto tempo, mas só do fato de você pregar a verdade, de você ser uma pessoa sincera, de você ser uma pessoa que transmite a palavra de Deus como realmente Deus quer que você transmita, você, cuidado, já sabe de uma coisa, sempre vai ter conflito, vai ter opositores aí, tá? Fica tranquilo, não fique desanimado, porque é fulano, porque é ciclano, puxa, é assim comigo. Saiba de uma coisa, é Deus que está trabalhando na tua vida, porque tem coisas grandes de melhor para você. E às vezes tem coisas que Deus faz conosco, apóstolo, quando a gente fica muito tempo no evangelho, né? E quando chega a hora que Deus fala, não, olha, agora é o momento que tenho coisas grandes para você. Então tem que ter uma ação que vai acontecer. Essa ação ela pode ser aceita por uns e rejeitada por outros. Verdade. A obra de Deus é assim. Jesus, quando ele fez a obra, ele foi aceito por uns e foi rejeitado por vários. E muitos que estavam com ele, quer ver um exemplo rápido? Olha lá no milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Uma multidão de gente estava lá. Qual era o propósito? É igual dos pregadores de hoje em dia. Qual que era o interesse? Só de receber de Jesus. Mas eles não tinham vida com Jesus. Eles falavam, eles queriam ouvir Jesus, queriam estar diante dos ensinamentos de Jesus, mas quando Jesus foi para a cruz, cadê aquela multidão toda para ficar ali no pé da cruz, dizendo que ele era realmente o Messias, ele era o Salvador? Sumiu todo mundo. Por quê? Interesse. Verdade. O propósito era outro. Vamos ver mais um versículo bíblico rapidinho? 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Olha só o que Deus fez com cada um que prega o Evangelho, que tem um ministério santo e abençoador em sua palavra, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabia, apóstolo, que muita gente confunde esse versículo, achando que eu não devo estudar, não devo ir atrás de algum curso teológico. Por quê? Porque a letra mata. Não existe isso. A letra só mata se você viver essa letra. Agora, a partir do momento que você viver a palavra de Deus, por aquilo que você aprendeu, mas esse aprendizado sempre será segundo plano e a palavra em primeiro plano, você não vai ter conflito, entendeu? A letra não vai te matar. Por que a letra, ele entra nesse sentido aqui, apóstolo? Porque muitas pessoas estão caminhando, pregando o evangelho, mas pisando no seu próprio ego. Colocando uma escada, e essa escada de vanglória, de egocentrismo, essa escada de vaidoso, oportunista, uma pessoa que só quer se apresentar diante da igreja, e a igreja tem que dar glória a Deus e aleluia, né, apóstolo? Que se não der glória a Deus e aleluia, essa igreja não é espiritual. E às vezes o problema não é a igreja, é ele, a forma de como ele está diante de Deus, o interesse dele, né? Ele está ali, como diz o chavão popular, enchendo linguiça, cansando todo mundo e não trazendo algo, nada que venha impactar as pessoas. Eu sempre falo, evangelista, que eu, sinceramente, eu não faço questão de pregar em igreja nenhuma, viu? Sinceramente, eu não faço. Quando o povo me convida para ministrar, eu já falo, Senhor, eu estou indo com a responsabilidade de levar a tua palavra. Amém. Então, que lá, Deus, que a tua palavra venha falar conosco. Quando eu falo falar com a gente, tem pregador que ele prega, é como ele está pregando somente para a igreja. Não, irmão, deixa eu falar com você. Não é porque você é pregador, quando a mensagem vem é para você também. A mensagem não veio somente para a igreja. Eu estou falando quando a mensagem ela vem diretamente do alto céu para a igreja, do trono para a igreja. Ela não vem somente para o membro, ela vem também para você. Né? Eu vejo quando Deus nos dá uma mensagem, primeiro Ele já nos lapidou para trabalhar. Exatamente. Então, assim, a pessoa sobe no altar, que ele prega como os irmãos fossem tudo murubono, cheio de pecado, de demônio, de capeta. Todo mundo está errado. Todo mundo tá errado. E ele prega. Não, meu irmão, prega a mensagem que Deus mandou, porque eu tenho certeza. Esses dias atuais eu estive ministrando na Assembleia de Deus do Brás, aqui em Morato, e uma mensagem que eu ouvi o povo com sede, o povo chorando, a palavra falando com o povo. Isso que eu quero. Para mim, no lugar para ministrar, para não ver Deus falar com o povo, deixa eu ficar como ouvinte da palavra. É verdade. E ponto final. É verdade. E tem pessoas ainda, Bruno, que vai no lugar, e tem outros
que você dá uma saudação para ele, ó, irmão, vamos dar uma saudação pro pastor. Ih, rapaz, o cara prega. Porque ele quer apresentar-se que ele é o bambambam da história, que ele é o... É o teólogo, é o doutor da igreja. Vai se converter. É o doutor da igreja, porque infelizmente, irmãos, às vezes existe aquela situação. Tem pessoas que olham para esse tipo de formato de pregadores e idolatra. E tem aqueles que admiram. É bom admirar gente boa, gente de Deus, gente que tem uma história com o Senhor, pessoas que são humildes na presença de Deus, pessoas que Deus usa. É ótimo admirar. É maravilhoso, apóstolo, você admirar uma pessoa que Deus usa, um instrumento de Deus. É lindo de se ver e é lindo de servir com uma admiração e não com uma idolatria. Ou seja, um copiando o outro, querendo falar igual o jeito que o outro fala, querendo trazer a forma de como a pessoa se expressa na palavra e até imitando a língua estranha do cabra, entendeu? É difícil. Então vivemos tempos assim difíceis, irmãos. Qual é o interesse real do pregador do evangelho dos dias de hoje? Vamos ver mais um versículo bíblico? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, está escrito: ora, o Senhor é Espírito. Deus não é mecânico, Deus não é uma coisa que eu pego e faço do jeito que eu quero, tem que abençoar agora, tem que criar o milagre agora, tem que executar. Deus não faz isso. Deus não é, ele não é um boneco, ele não é uma marionete que eu manipulo. Deus é Deus, ele é Espírito. E aí o versículo: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então uma igreja, apóstolo, que ela permite com que o preletor, o pregador de Jesus, tanto local como os de fora, e ele tem a liberdade do Espírito do Senhor, com certeza Deus vai fazer coisas grandes nessa casa, não é verdade? Sim, sim. Eu vou dar aqui um exemplo rapidinho aqui. Eu já contei isso aqui uma vez aqui ao vivo, acho que foi na sexta-feira com o pastor Jânio, mas eu vou aqui falar porque estou vendo pessoas aqui diferenciadas aqui hoje na live. Eu estive visitando um amigo meu do interior de São Paulo, e o pregador que vinha pregar não pôde pregar, porque teve um acontecimento no meio da família, e o meu amigo indicou-me para mim pregar. Ok. E eu fui na igreja. Cheguei lá, o pastor começou a me perguntar se eu tinha feito curso de teologia, e eu fui sincero com ele. Falei: pastor, eu não fiz porque, por enquanto, eu não tenho condição de fazer o curso de teologia porque é caro. Certo. Ele perguntou para mim: mas você prega para muita gente? Sua igreja é grande? Eu disse: não, pastor, eu prego para 5, 6 pessoas. Eu sou pregador de 5, 6 pessoas. Eu prego para poucas pessoas, não sou pregador famoso. E esse pastor começou, rapaz, me intimidar de uma tal maneira que eu me senti tão intimidado que a minha pressão baixou. Você falou isso aí. A minha pressão baixou. Você falou também no não é? passado. Então, minha pressão baixou. Mas quando Deus quer usar, não importa se você é pregador famoso, que você é, rapaz. Deus é Deus. Deus é Deus. Não é manipulado por homens. E ele me deu 15 minutos de mensagem, eu preguei a mensagem. Quando faltou 5 minutos para entregar para ele, eu devolvi o microfone para ele. Ele chegou no meu ouvido e disse: não, pode pregar, continua pregando. Eu preguei 1 hora e pouco. Deus abençoou de uma tal forma. E depois Deus usou a própria mulher dele para falar comigo em profecia. Houve uma liberdade do Espírito. Exatamente. Então, assim, o povo tem uma besteira. Tem pessoas que eu gosto de vir pregar, porque realmente ele traz um alimento gostoso, uma palavra do céu. Esse dia eu fui numa reunião aí, e o pastor que pregou, o cara trouxe uma palavra maravilhosa. Do alto. Do alto céu, que você sabe que não é aquela pessoa que está ali. Não, trouxe algo que veio divino mesmo. Então tem muitas pessoas bacanas. Agora tem um monte aí, irmão, que a gente sabe, a gente sente na hora, que não tem nada de Deus, só a emoção da carne, só barulho. Fogo de palha? É, fogo de palha. Quando no outro dia nós vê aí as histórias, conversas, e é complicado essas coisas. Vamos ver mais um versículo bíblico? Abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 7. Tá, se o ministério seu é ministrar, então que ensine e haja dedicação no ensino. Então, se o pregador, Deus chamou para ministrar, para ensinar, para trazer uma palavra do alto, então você procure por excelência na leitura, orar por em cima disso, estudar a passagem, para você não falar bobagem, né? Depois você vai falar que Noé foi aquele que abriu o mar vermelho. Não vai partir por esse lado, né? Porque aí acaba, e pior, apóstolo, que tem gente que às vezes fala assim: olha, Noé abriu o mar vermelho, e tem gente que acredita. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia, não lê a passagem, não lê a palavra de Deus, e tem gente que acredita. Então às vezes as pessoas erram os nomes,
dos personagens bíblicos diante daquela passagem, muitas das vezes não é porque errou pelo nervosismo, não é porque ele errou porque ele estava ansioso, é porque errou porque não conhece Bíblia mesmo, não está conhecendo Bíblia, deixou de conhecer. Mas eu tenho 300 anos de igreja. 300 anos de igreja só serviu para você ter uma vida com Deus, porque se Jesus voltar e desses 300 anos de igreja que você bate no peito e fala que, eu sou mais experiente do que todo mundo, tem gente que é assim, irmãos. Ele bate no púlpito e fala assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas quando vai pregar a palavra de Deus, só sabe falar dos outros, só sabe descarregar a maldade no coração, no microfone. Então é falta de sabedoria, falta de ética, falta de respeito, falta de conhecimento, entendeu? Às vezes apóstolo pega um versículo bíblico, que nem esse aqui, que nós falamos em Romanos 12:7, que fala assim, se o ministério é ministrar, ele já entra num caminho de que está pré-julgando os irmãos, martelando os irmãos, do que ele trazer uma palavra que é realmente. Se você é um ministro, seja um ministro. Se você tem a chamada para ministrar, então ministre a palavra de Deus. Não é ministrar coisas ruins para os outros. Às vezes a igreja não cresce porque sempre tem alguém pegando o microfone e profetizando maldade. E tem umas visões também do pessoal aí, e às vezes prega, e na pregação dele é gerando ódio, ira, dos ira no coração. Igreja, de colocar uma palavra de fé, coloca ira. O irmão te perseguiu, fez com você, levantou calúnia, Deus vai matá-lo, Deus vai arrancar o pescoço, vai. Tá. Então, assim, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Nada acontece nessa vida por acaso, tudo tem um propósito de Deus. Se a pessoa errou comigo, ela foi falsa, foi mentirosa, levantou calúnia contra mim, estava com ódio de mim, com raiva de mim, e a vontade dela era me ferrar, acabar comigo, me destruir. Que com isso ela aprenda, porque ela aprontou, ela vai colher. Amanhã, depois, alguém vai fazer a mesma coisa com ela. Não que eu vou desejar. Agora, o que eu desejo é que a pessoa aprenda, madureça, não julgar as pessoas e não fazer maldade com as pessoas, porque não gosta, tem raiva, tem... Rapaz, o que tem de pessoas aqui que fizeram mal? Se eu fosse me vingar, misericórdia. É verdade. Demônio. Então, assim, se levantou, você fica chateado na hora, fica com raiva na hora, que são coisas muito chatas. Mas passa, né? Mas passa. Quem tem Deus na vida passa. E a pessoa aprenda, madureça e realmente se arrependa do ato que fez, da maldade que praticou, porque se não fizer assim, quem vai passar mal sou eu. Ela mesma está plantando mal para ela mesma. Ela está destruindo a si mesma, não está destruindo a mim. Amém. Irmãos, Deus abençoe pelos comentários, que tá demais. Tem aqui, Elvis Mar Almeida, ele disse assim: é errado ficar tirando foto fazendo a obra do Senhor, tem que fazer em silêncio, assim Deus abençoa publicamente. Realmente, em oculto você faz, em oculto será abençoado, não é verdade? Quero também mandar um abraço rápido para os irmãos que estão nos assistindo. Davina Pereira, mandando a paz do Senhor, o programa está abençoado. Elvis Mar, paz do Senhor, os irmãos. Eliane Almeida, louvado seja Deus. Beijo, minha esposa. Que Deus continue dando força e graça para todos nós. Irmã Leni Rodrigues e irmão João, casal abençoado, apóstolo. Está dizendo aqui, glórias a Deus, abençoado sempre. Glórias a Deus. Enfim, tem muitos comentários. No Facebook também está uma maravilha. Então vamos para o próximo versículo aqui rapidinho. Glórias ao nome de Jesus. Que quando nós observamos que a palavra de Deus, ela tem um propósito muito grande. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. A parte A desse versículo, tá bom, meus irmãos? Aí está escrito aí, que se alguém fala segundo as palavras de Deus. Olha aí, apóstolo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Em cima do púlpito, na hora de pregar, fale o quê? Segundo a palavra de Deus. Exatamente. Não é falar mal do Robbins Clayson, das Juveslinas. Não quero saber disso aí. Eu vou dar aqui um exemplo maravilhoso, um exemplo bacana para ele, que isso é muito bom. Antigamente eu também pregava dessa forma. Hoje eu não prego mais, porque quando você começa a analisar a palavra de Deus... que você acordou, hein? Acordei, graças a Deus, meu. Graças a Deus. Você despertou para isso. Hoje eu sei o que é o verdadeiro evangelho. Vou dar aqui um exemplo. Imagina, eu já vi muitos pregadores pregando sobre a mensagem de José. Ok. E isso traz essa palavra e muitas pessoas, o seu irmão arrebentou com você e você vai ter que ver, vai ficar na desgraça, na miséria, vai morrer, o capeta vai levar, o demônio vai levar, tudo bem. E se você for analisar, vou dar aqui rapidinho aqui. Se isso aconteceu na vida de José, foi porque Deus permitiu, gente. Vou dar aqui um exemplo. Tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. Então assim,
Para mim hoje, evangelista, para mim hoje, tudo que acontece na minha vida é mais uma faculdade de Deus para minha vida. Certo. Deus quer me ensinar algo, quer fazer algo na minha vida melhor. Uma direção. A direção de Deus. Então, observe. Se os irmãos de José não tivessem feito aquela terrível catastrófica com José. Ok. Aquela situação. José foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi para a prisão. Aconteceu tanta coisa ruim. Foi levantado calúnia contra ele. Mas Deus sabia que, alguns anos depois, a terra ia ter fome. E Deus precisava preparar alguém sábio, não é? Alguém, porque o próprio irmão de José, se caso isso não acontecesse, tinha morrido de fome. Verdade. A própria família. A própria família tinha morrido de fome. Deus sabia tudo isso. Então, assim, hoje as pessoas pegam texto bíblico e não pedem discernimento a Deus, uma direção do Espírito Santo, e começam a pregar trazendo ódio para as pessoas. Ah, olha, seu irmão perseguiu, olha, teu irmão falou mal de você, levantou calúnia, então olha, Deus vai estraçalhar. E aquela oração contrária, hein? E a oração contrária: Senhor, tu viu que, olha, Senhor, levantou calúnia contra mim, mata essa praga, Jesus. Não é assim, Tem aqueles irmão. irmãos que falam, pesa a tua mão. Não é assim, irmão, de maneira alguma. Deus tem um propósito com isso. Então, hoje, todas as lutas na minha vida, perseguições, traições, né? Esse dia mesmo, aconteceu com a gente aqui, comigo, vou fazer comigo, e com toda a equipe da Ação Publicidade que fizemos esse trabalho com essa pessoa. Uma grande decepção. As pessoas, uma grande decepção mesmo. Aí você confia em alguém, a pessoa vai lá e te apunha por trás. Só que acontece o que, irmão? Fiquei chateado na hora e fui orar a Deus: Senhor, não permita o diabo colocar algo maligno no meu coração. Eu fosse colocar uma ira, né? Um pensamento mau, né? Por quê? Você, irmão, tem que se afastar desse tipo de pessoas. E a Bíblia diz também, apóstolo, que paz na terra aos homens de boa vontade. Exatamente. Você tem que orar a Deus. Quando vem essas pessoas que ele trai, gera ódio no seu coração, afaste-se dele. Nas suas orações, ore pela vida dele para Deus transformar, né? Mas se afaste deles. Então eu fui orar a Deus: Senhor, não permita esse mal ficar no meu coração, porque essa pessoa agiu dessa forma. Aí o diabo pega essa oportunidade e quer colocar no seu coração que você tem aquele ódio, aquele rancor, né? E isso não é bom. Até porque atrapalha também, meus queridos, o crescimento, exatamente, o trabalhar de Deus sobre essa pessoa. Porque quando tem a ira no coração, o desejo do mal, significa que essa pessoa não se libertou. Exatamente. Não conheceu Jesus como ele realmente é. E aí você entra o sistema religioso e o evangelho. Quem realmente vive o evangelho, quem viveu o evangelho, varão, né? O verdadeiro evangelho de Cristo, ele sabe quando ele vai ser atingido por Satanás. Alguém usado pelo mal, infelizmente naquele momento deu lugar para as coisas ruins, e nós percebemos, e nós fazemos o quê? Nós vamos orar, fechar a porta do coração, para que esse mal não entre no nosso coração. A brecha, né? Exatamente, né? Mas quando você vive dentro do sistema religioso, aí você... que nem aquelas pessoas que só vivem a placa da igreja. Exatamente. Ele não vive o Jesus, o Deus que está na igreja. Ele vive a placa da igreja. Exatamente. Ele defende a igreja em unhas e dentes, mas ele não entende que aqui quem opera, quem realiza é o Senhor. Não é porque ele não entende porque foi falta de instrução. É porque ele não entende porque a vida fez ele ouvir tanta coisa ruim, tanta mensagem que não tem serventia nenhuma de um crescimento cristocêntrico. Ele sempre aprendeu coisa errada. Ele ora desejando mal, ele ora desejando que as pessoas não cresçam. É invejoso, né? Tem pregador que é invejoso? Será? Será que não tem pregador invejoso? Na hora que ele vê que o irmão do lado dele, no mesmo ministério, está crescendo de uma forma intelectual, poderosa, espiritual, cheio da palavra, humilde, cheio de Deus, e Deus vai abrindo as portas, Deus vai abrindo a agenda. Será que não tem uns que ficam invejosos? Lógico, irmão, porque infelizmente nem todo mundo que está na igreja é liberto, nem todo mundo que está na igreja é salvo. Por que não é salvo? Porque ainda vive uma vida de frustração, uma vida de ira, uma vida de inveja, uma vida que deseja o mal do próximo, e ainda quer, apóstolo, pegar a palavra, quer estar em cima dos púlpitos aí falando do amor de Jesus. Exatamente. Então você vê, esse dia eu estava aqui
pelos trabalhos que nós fizemos 7 meses aqui, você vê como o inimigo ele é oportuno. Sim. E aí nós temos que vigiar bastante, não é? Sagaz, né? É sagaz. Então você vê, só a moto que eu comprei para a gente fazer um trabalho, ela custou 4.500 essa moto. Pagamos essa moto, fora as pessoas que por aqui passaram, que nós fizemos um trabalho com essas pessoas, que tudo tem investimento, né? Investimento. Então fizemos um investimento alto. E no momento que essa pessoa, ela foi honrada e abençoada por Deus, de ela agora apoiar, virou as costas. Aí o diabo pega, irmão, esse algo e quer empurrar no teu coração a força. Verdade. Se você não tiver Cristo na vida, você permite o diabo entrar isso no teu coração. Isso vai sendo trabalhado. Exatamente. Para o mal. Aí sabe o que eu aprendi com isso, evangelista? E o Espírito Santo fala no meu coração muito forte esses dias atuais. Às vezes você faz um investimento no ser humano mentiroso, falso, enganador, e muitas vezes nós não queremos fazer um investimento no reino do céu. Verdade. O que é que eu aprendi com isso? É por isso que eu falo, tudo que eu passo, eu tiro para mim uma lição, uma faculdade para minha vida, um aprendizado. E foi quando eu determinei. Você tem que botar no seu coração o seguinte, irmão, aprende isso aqui. Você não depende de ninguém para Deus te colocar onde Deus quer te colocar. Você só depende de uma coisa. A única coisa é você dizer: Senhor, lapida-me, arranca tudo que não presta no meu coração, me faça uma pessoa digna, que a sua presença esteja em mim, guia-me que eu vou seguir, e o Senhor vai abrir as portas. E é o que Deus tem feito. Graças a Deus. Você está debaixo de uma direção, né, irmão? Debaixo de uma direção. Uma direção do Espírito. Então, amados, quer dizer, apóstolo, mas você pode ter uma perca financeira. Você fez um investimento, você confiou, você acreditou, mas você não pode colocar no seu coração. Apenas aprenda aqui eu tirei uma lição. Aqui eu tirei uma lição. E essa lição ficou no meu coração muito forte. Você não precisa de ninguém para chegar onde Deus quer colocar você. Você precisa de única coisa, tá? Direção de Deus. Se José foi governador, foi porque ele ficou na direção de Deus. Em tudo que ele passou, ele confiou unicamente em Deus, naquilo que Deus tinha colocado através do sonho no coração dele, ponto final. Verdade. E assim Deus fez. Aí Deus vai levantar, é Deus que vai levantar alguém para levar você aonde você pode chegar. Mas é Deus, não é você correr atrás. Não, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou me apertar aqui, eu vou investir aqui. Você está querendo fazer algo? Não, fique no seu canto quietinho. Amém? Porque Deus vai fazer por você. Coisas que Deus faz. Quando nós olhamos ali no versículo de 1 Pedro, está lá, né? Que nós olhamos, se alguém fala segundo as palavras de Deus. E se alguém administre segundo o poder de Deus. Vamos olhar o próximo versículo? Abra aí comigo para a gente fechar. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Observe aí, meus queridos irmãos, na palavra de Deus, que é coisa muito interessante. A responsabilidade de trazer uma palavra de Deus é uma coisa muito forte. Por quê? Porque você está lidando com vidas, você está lidando com sentimentos, você está lidando com pessoas que muitas vezes está ali ferida, que muitas das vezes está ali maltratada, muitas vezes foi rejeitada, expulsa de alguns ministérios, mas a palavra de Deus, ela é cura, a palavra de Deus, ela é o band-aid de Jesus. Então, e esse band-aid, ele serve para quê? Para nos curar, trazer o bem-estar, uma harmonia, uma intimidade com Deus, uma vivência melhor na presença do Espírito Santo, e com certeza Deus irá nos considerar cada dia, cada momento como filho de Deus. 2 Coríntios 2,17 está aí, porque nós não somos. Esse é forte, hein? 2 Coríntios? Esse versículo 3,6? É o 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Aqui tem. É o 2,17. Tá 3,17 aqui. 2,17. 3,17? Não é esse. Deixa eu ver aqui. 2,17. Para quem está com a Bíblia aí, vou ler aqui para ganhar tempo. Então vamos lá. Ó, tá aqui, ó, 3. 2,17. Ó. Então não é esse. Esse não. Mas acompanhe na tua Bíblia aí. Tem muito pregador ou apóstolo que não gosta de falar desse versículo, não. Uhum. Ele é forte, ele pega, né? Ele vai bem na ferida, porque ele traz a verdade. Então 2 Coríntios 2,17 está escrito lá: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha, apóstolo Paulo falando isso aí. Antes falamos a Jesus Cristo com sinceridade,
como de Deus, na presença de Deus. Olha isso. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo ele já estava vivenciando situações de que as pessoas usavam a palavra de Deus para mercantilismo, né? Para obter bens em cima da palavra que nem dele é. A palavra é do Senhor. Entendeu? Então, você que gosta de cobrar muito por uma coisa que não é teu, mas eu estou cobrando porque é a minha pessoa, é meu deslocamento, é meu. Se Deus fez com que você vá a tal ministério, tudo é conversado, porque os irmãos estão te chamando para te abençoar e você abençoar os irmãos. Agora, quando você vai com o interesse de jogar um valor lá em cima, eu não sei que pregador você é, porque qual é o seu interesse maior em cima disso? É abençoar uma igreja pequena ou é somente estar em igrejas grandes pelo fato de que essa igreja grande tem um poder financeiramente dizendo, poder pagar aquilo que você impõe ou quer na presença da obra do Senhor? Amém? É verdade. Tem muito cuidado, né, evangelista? Isso, tem muito cuidado. Muito cuidado. Nós já estamos quase chegando já ao final do programa, né, apóstolo? Graças a Deus. São muitos assuntos e não para, tem muitas coisas aqui, a gente nem falou nenhum. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado vitória, e eu creio que tudo que nós falamos aqui sirva como um alerta, um despertamento espiritual para você que só quer pregar, para você que só quer falar, você que só quer usar a Bíblia da forma que você quer. Então, tome cuidado, porque uma hora Jesus vai te encontrar. E qual foi a sua real situação diante dele? Se é o interesse das almas ser alcançada, ou é apenas você se promover diante de um altar do Senhor? É isso aí. Quero mandar a paz do Senhor também. Sulino, Deus abençoe, viu? Sulino, apóstolo, está lá no Paraná. Olha que bênção. Nos assistindo. Deus abençoe. Ele é a esposa dele. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, pela tua audiência e pelo carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Vamos fechar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Continue compartilhando, comentando, porque o tema, nós estamos acabando o programa, mas o tema é para sempre. Já que para o intervalo aqui, deixa eu procurar aqui vamos aqui para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente voltamos aí. Só um minutinho aqui, deixa. Amém? Estamos de volta com o nosso programa Momento Bíblico, programa que tem como na sua agenda, sempre às quartas-feiras às 21 horas, diretamente dos estúdios da Sun TV Publicidade. Deus abençoe a tua vida, que sempre esteja conosco até esse momento, com o teu carinho, com a tua audiência. A bênção é grande para a tua vida. Também está conosco aqui nos comentários Marcelo Santana, é o presbítero Marcelo, bênção de Deus, lá do grupo Restaurados em Cristo, apóstolo, bênção pura. E diz assim, ele escreveu aqui para nós: Deus abençoe o evangelista, o apóstolo, que continue nessa força, estamos aprendendo muito. Deus abençoe, viu, meu querido? Também o Jairo Matias, apóstolo, é o pastor de uma da subcongregação nossa, lá em Extrema, Minas Gerais. Está também conectado aqui, nos prestigiando com a tua audiência. Deus abençoe, meu querido. Irmãos, você viu aí o comercial, quer ver o teu evento, quer ver a tua empresa sendo divulgado aqui pela Sun TV? Então entre em contato com a Sun TV Publicidade. Não perca tempo, divulgue seu evento, divulgue a sua festa, divulgue o trabalho da sua igreja, divulgue a sua empresa. Vivemos uma época que é difícil, né? As vendas estão difíceis, mas com uma boa divulgação é um grande passo para algo grande e maravilhoso. Amém? Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a Deus pela a vida e a presença do nosso querido apóstolo Sam, que está Amém. aqui Deus abençoe. Nos deu o privilégio de bate-papo muito bom. Essa bancada aqui com a tua presença. E nós tivemos aqui, meu querido, que eu sempre diz lá atrás, nos primeiros programas, um papo santo. Só um papo santo aqui, entendeu? Muito bom. E que isso sirva de algo grande para a tua vida. É isso aí. Fico feliz por tudo e eu espero você quarta-feira que vem, aqui mesmo na Sun TV, diretamente pelo YouTube, Facebook, Instagram, o aplicativo, para nós aprendermos um tema novo e glorioso para a glória de Deus. Não esqueça de se inscrever nos canais da Sun TV Publicidade, no canal Fábio Vladimir. Logo daqui a pouco vai estar o reprise desse programa ao vivo. E assista quantas vezes quiser, ative o sininho e se inscreva, irmão. Nossa meta é dos 1000, hein? Até o final do mês. Amém, apóstolo? Amém. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.